Vem pra mão. Vamos resolver esse assunto na porrada. Sem problema, mas eu não tenho um navio pra escoltar você. Eu vou com a intenção de matar. Poucos personagens em One Piece carregam uma aura tão misteriosa quanto Aokiji. Desde sua primeira aparição, ele mostrou que não é o típico almirante da marinha. Não é alguém que segue cegamente as ordens do governo mundial e atualmente também não é um pirata sem propósito. Aokiji sempre esteve no meio termo, guiado pela sua própria visão de justiça preguiçosa. Só que essa neutralidade, que parecia calma e calculada, foi se quebrando aos poucos. Aokiji já salvou Luffy em várias ocasiões, já protegeu aliados importantes da marinha, mas agora está ao lado de Barba Negra, um dos piratas mais perigosos da nova era. Como entender um personagem que já ajudou tanto o protagonista, mas que não hesitou em levantar sua mão contra Garp, o próprio mestre? E mais importante, o que vai acontecer quando Luffy encarar Aokiji frente a frente? Esse encontro inevitável pode ser um dos momentos mais intensos de toda a obra. O primeiro choque entre Aokiji e os Chapéus de Palha aconteceu em Long Ring Long Land, e foi ali que percebemos que ele era um homem diferente. Aokiji foi enviado para acabar com a Nico Robin, pois ela era vista como um demônio pelo governo mundial, uma mulher que herdou a capacidade de ler os poneglyphs, e com 7 anos de idade, já possuía uma recompensa de 70 milhões em seu cartaz. Luffy e sua tripulação não tinham a menor chance contra um almirante, pois Aokiji havia comido a fruta do gelo do tipo Logia, uma das Akumas no Mi mais fortes do anime, e como naquela época não possuíam o Haki, era impossível causar algum tipo de dano no almirante. Mas Aokiji não os derrotou. Pelo contrário, decidiu poupá-los. Isso ocorreu porque ele reconhece que Luffy foi o responsável por derrubar Crocodile em Alabasta, impedindo que todo um reino fosse destruído. Sendo assim, o almirante sentiu que tinha uma dívida a pagar com o Luffy, por ter cumprido o papel do governo mundial. Além disso, havia a consideração que ele tinha por Garp, o avô de Luffy, alguém que Aokiji respeitava profundamente e que o ensinou tudo o que ele sabe. Kuzan poderia ter acabado com a jornada dos Chapéus de Palha ali mesmo, mas preferiu não fazer isso. E esse gesto é a prova de que Aokiji nunca foi um marinheiro impiedoso como os demais. Ele sempre agiu seguindo a sua justiça, mesmo que isso significasse desafiar a própria marinha. Vem pra mão. Vamos resolver esse assunto na porrada. Sem problema, mas eu não tenho um navio pra escoltar você. Eu vou com a intenção de matar. Já na Guerra de Marineford, presenciamos Aokiji do outro lado, agora como inimigo declarado dos piratas. Todavia, se você prestar atenção, em vários momentos ele age quase como um protetor silencioso do Luffy. Tem uma cena marcante em que Akainu avança em direção ao Luffy e o Aokiji sabe que o Akainu é implacável nos seus golpes. Se ele acertasse o Luffy com seu punho de magma, o filho de Dragon iria morrer antes mesmo de conseguir libertar Ace. Então, Aokiji tomou a dianteira, para dar a entender que ele mesmo ia acabar com o Chapéu de Palha, mas na verdade, a intenção dele era apenas derrotar o Luffy e não tirar a sua vida, diferente do Akainu, que estava mais interessado em acabar com o filho de Dragon do que executar o filho do rei dos piratas. Aokiji até finge que vai acabar com o garoto, mas se você reparar bem, ele nunca mira em pontos vitais. Era mais um teatro do que uma execução. Ele demorou uma eternidade para atacar o Chapéu de Palha, dando tempo suficiente para Marco, a Fênix, chegar no momento certo e chutar o almirante para longe. Isso dói! Ai, que droga! Olha, eu devo muito ao seu avô, porém eu não tenho escolha, né? Você escolheu seu caminho e pôs sua vida em risco. Aokiji fez isso porque precisava manter a imagem de almirante fiel à marinha, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de lado a consideração que tinha pelo neto de Garp. E analisando o que o herói da marinha causou recentemente em Hachinosu com um único ataque, podemos dizer que o Aokiji fez certo em evitar a morte de Luffy, pois imagine o estrago que Garp faria em Marineford se o seu neto morresse em sua frente. Tanto é que quando Akainu queima o estômago de Ace tirando a sua vida, Garp imediatamente caminha em direção a Sakazuki para vingar a morte do seu neto, mas felizmente ou infelizmente para quem odeia o Akainu, o desgraçado teve a sorte de Sengoku impedir que Garp o atacasse. Afinal, diferente de Barba Branca que já estava bastante debilitado, Garp continua com quase toda a sua força de sua juventude, e Akainu não sobreviveria a um Galaxy Impact, o pegando desprevenido. そうやってわしを抑えておけ戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。
Esse contraste é o que torna o personagem tão interessante. Aokiji não era um marinheiro que agia com a justiça absoluta de Sakazuki. Ele é movido por suas próprias escolhas, mesmo que isso coloque sua lealdade em dúvida. Marineford deixou claro que Aokiji nunca foi tão previsível quanto os outros almirantes. E não podemos esquecer do encontro curioso que aconteceu nas fontes termais no filme One Piece Z. Aokiji aparece diante de Luffy, Zoro e Sanji, mas não estava lá para lutar com eles. O real motivo era investigar um ex-almirante da Marinha que os Chapéus de Palha tinham acabado de enfrentar. Os Chapéus de Palha ficam assustados com o resultado da luta entre Aokiji e Akainu pelo posto de almirante da frota, pois o corpo de Kuzan carrega uma cicatriz enorme em seu peito, e se não bastasse, ele perdeu uma de suas pernas, mas felizmente consegue restaurar seu membro com os poderes de sua fruta do diabo. E pra ser sincero, eu fico irritado com o Oda de não mostrar essa luta. Apenas vimos um pequeno flashback com os dois almirantes se encarando, quando na verdade queríamos um episódio bem animado dessa batalha. 死人に口なし、敗者に一切の口出しはできぬ。海軍の指揮は勝者の手に委ねられる。 Depois da guerra e da sua saída da marinha, Aokiji acabou reaparecendo em Punk Hazard, e foi justamente nesse arco que vimos como ele já não era mais o mesmo. Quando Smoker estava praticamente derrotado por Doflamingo, Aokiji aparece diante dos dois e salva o vice-almirante. Doflamingo pergunta bastante irritado: "Você agora, o que diabos você é, Kuzan?" Doflamingo fala que os rumores sobre o Aokiji não são nada bons, e talvez por ter contato com o submundo, Doflamingo sabia que Aokiji agora havia se tornado um pirata, e não estava trabalhando sozinho, era um dos piratas do Barba Negra. Para Smoker isso foi um choque, porque Aokiji sempre foi visto como alguém com respeito dentro da organização. Porém, ele deixou claro que não queria mais seguir aquele caminho da justiça absoluta, a filosofia que Akainu, agora como almirante da frota, iria introduzir na marinha. O detalhe mais curioso é que Aokiji não revelou de fato quais eram suas intenções, só deixou claro que dá para fazer muita coisa mesmo sem ser da marinha, e exatamente por não estar mais nela, agora poderia ver as coisas com mais clareza, ou seja, agora que não era mais um cão do governo, Aokiji começou a enxergar as verdadeiras intenções do governo mundial. Ele já não era mais um soldado da ordem mundial, e sim um homem independente, pronto para escolher sua própria forma de lutar por justiça. 一つ教えてくれるか。お前今何者なんだ、クザン。 Pouco tempo depois, ocorreu o encontro que ninguém esperava. Aokiji sentado em um bar, frente a frente com Barba Negra. O ex-almirante, bastante revoltado com sua saída da marinha, havia congelado alguns membros dos piratas do Barba Negra, inclusive um deles teve a brilhante ideia de tentar roubar a Akuma no Mi de Aokiji. Essa atitude deixou o almirante ainda mais furioso. Por sorte, Tite conseguiu acalmá-lo e em seguida o convidou para entrar em sua tripulação, garantindo que ele poderia fazer o que quiser, seguindo sua justiça, mas agora como um pirata. Porém, isso levanta uma grande questão. Será que Aokiji realmente se aliou ao Barba Negra, deixando para trás de vez seus antigos ideais de justiça? Ou será que tudo não passa de um plano escondido, uma infiltração para entender os objetivos do Yonkou mais perigoso da nova era? Essa ambiguidade é o que faz a gente nunca ter certeza de qual é o verdadeiro lado de Aokiji. O confronto mais doloroso da trajetória de Aokiji até agora aconteceu em Hachinosu, quando ele ficou cara a cara com seu antigo mestre, Garp. Aokiji havia congelado Hibari, impedindo que os marinheiros saíssem da ilha. Aokiji parecia determinado a cumprir seus deveres de pirata, sem hesitar em usar todo o seu poder do gelo ao lado dos piratas do Barba Negra. Garp, conhecido como o herói da marinha, caiu diante de seu próprio pupilo. A cena mais impactante foi quando o gelo de Aokiji perfurou o corpo de Garp, mostrando que ele estava realmente disposto a seguir até o fim naquele confronto. Porém, apesar da frieza da luta, o desfecho mostrou outro lado. Quando tudo terminou, Aokiji apareceu relutante, quase carregando uma tristeza silenciosa pelo que tinha acabado de fazer. Afinal, ele entregou para o Barba Negra a sua maior inspiração dentro da marinha.
Aokiji sempre elogiava Garp por não aceitar o cargo de almirante, pois não queria servir aos dragões celestiais, uma atitude bastante nobre do herói da marinha. Esse contraste é o retrato perfeito de quem Aokiji é, um homem dividido, preso entre a lealdade ao grupo que escolheu e os laços emocionais que nunca conseguiu apagar. Aokiji me lembra os 3 renegados na saga de Hades. O ex-almirante está cumprindo um papel de vilão por um bem maior. Diante disso tudo, o encontro entre Luffy e Aokiji parece inevitável, e quando acontecer, vai ser um dos momentos mais tensos de One Piece. Afinal, Luffy saberá que Garp apenas está nessa situação porque Aokiji não hesitou em enfrentá-lo. A primeira reação natural do capitão dos Chapéus de Palha pode ser a fúria. Ver seu avô ferido pelas mãos de alguém que já esteve do lado dele pode despertar em Luffy um ódio que raramente vimos antes. Só que existe também a outra possibilidade, a de Luffy entender por que Aokiji não ajudou Garp e o entregou ao Barba Negra. Ele pode entender que Aokiji agiu para salvar o futuro do mundo, pois precisa continuar como um espião infiltrado no bando do pirata mais perigoso, aquele que é descendente de Rocks de Shebeck, o pirata que quase dominou o mundo na antiga era. A grande questão é se Luffy vai considerá-lo um inimigo definitivo, alguém que precisa ser derrotado de vez, ou se vai encarar Aokiji como mais um aliado que trabalha para a marinha como espião. Esse encontro pode definir o futuro do ex-almirante. Será que ele encontrará redenção através das palavras de Luffy, ou vai afundar de vez no lado sombrio ao lado de Barba Negra? No fim das contas, Aokiji sempre caminhou nessa linha fina entre justiça e compaixão. Ele foi o mesmo homem que deixou de capturar Luffy em Long Ring Long Land, que salvou Smoker em Punk Hazard, mas também aquele que perfurou o corpo de Garp, ainda que com tristeza nos olhos. Esse dilema é a essência do personagem, nunca totalmente herói, nunca totalmente vilão. E aí fica a provocação final. Será que Aokiji ainda pode ser salvo, ou ele já escolheu de vez o lado de Barba Negra? E você, o que acha que Luffy vai fazer quando encarar o ex-almirante cara a cara?